Em 2025, o Irã vai dar um passo inédito em sua história naval à comissão do Iris Shahid Bagheri, seu primeiro porta-aviões. Para muitos, esse anúncio parece um divisor de águas. Afinal, porta-aviões são símbolos máximos de poder naval, projetando influência e presença militar a milhares de quilômetros de distância das fronteiras de um país. A imagem de um navio enorme, com caças decolando de seu convés, evoca respeito e, claro, muita propaganda. Mas olhando de perto, o Shahid Bagheri está longe de ser o que o Irã gostaria que o mundo acreditasse. Apesar do nome pomposo e da aparência ameaçadora, o navio é, na verdade, uma adaptação improvisada, muito distante do superporta-aviões das grandes potências mundiais. Ele representa menos um salto tecnológico e mais um exercício de criatividade, ou de desespero. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar as 5 principais razões pelas quais o Iris Shahid Bagheri simplesmente não se compara aos verdadeiros porta-aviões. Vamos explorar desde a origem inusitada do navio até os desafios operacionais que ele enfrenta. E no final, você vai entender por que esse porta-aviões iraniano está mais para um Frankenstein dos mares do que para uma arma revolucionária. Primeiro, precisamos entender que o Iris Shahid Bagheri não nasceu como porta-aviões. Isso faz toda a diferença. Enquanto os grandes porta-aviões americanos, britânicos, franceses são projetados do zero para suportar o peso, o estresse e as operações intensas de aviação naval, o Shahid Bagheri nasceu com outra missão completamente diferente. Ele foi criado para transportar contêineres, não aviões de combate. Quando um navio é projetado como porta-aviões, cada aspecto estrutural é pensado para isso. Desde a disposição dos compartimentos internos até o reforço do casco, passando pelo sistema de propulsão, estabilidade e segurança. Tudo precisa ser robusto, redundante e pensado para resistir a impactos, incêndios e até ataques. No caso do Shahid Bagheri, nada disso estava no projeto original. O resultado é um navio que tenta se adaptar a uma função que nunca foi sua. A estrutura básica, os porões, a disposição dos motores, tudo foi pensado para carregar cargas, não para suportar os repetidos pousos e decolagens de aeronaves, que impõem forças absurdas sobre o convés e a superestrutura. Isso cria uma série de limitações técnicas. Por exemplo, o convés de voo não tem a mesma resistência que um convés criado para suportar aviões pesados. Sistemas essenciais, como elevadores para aviões, hangares internos e armazenamento de combustível de aviação, precisaram ser improvisados no espaço disponível. E improvisação aqui nunca é sinônimo de eficiência. Na prática, transformar um navio de carga em porta-aviões é como tentar converter um ônibus escolar em um caminhão de bombeiros. Pode até funcionar em situações de emergência, mas nunca vai ser ideal. E na guerra, o não ideal pode ser fatal. Por isso, já de saída, o Shahid Bagheri está em clara desvantagem. Ele jamais terá a robustez e a confiabilidade de um porta-aviões autêntico, desenhado e construído para essa função desde o início. O próprio DNA do navio é de um container, e não de caça. Para entender ainda melhor o que está em jogo, precisamos voltar no tempo. O navio que hoje conhecemos como Iris Shahid Bagheri nasceu em 2000, em um estaleiro na Coreia do Sul, sob o nome de Perarin. Ele foi construído pela HD Hyundai Heavy Industries, uma das maiores e mais renomadas fabricantes de navios do mundo. Só que, naquela época, o Perarin não tinha nada de militar. Era um simples navio mercante. O Perarin navegou pelos mares transportando contêineres, provavelmente levando de tudo, desde eletrônicos até peças de automóveis. Suas linhas eram as de um navio de trabalho pesado, feito para cruzar oceanos movendo milhares de toneladas de carga. Nada glamouroso, nada de convés de voo, nada de aviação embarcada. O Irã adquiriu esse navio já depois de muitos anos de serviço,
justamente porque era uma oportunidade de transformar um navio barato em algo que parecesse impressionante, pelo menos para os olhos menos treinados. Essa história não é inédita. Países sob sanções ou com orçamentos apertados muitas vezes reciclam navios civis para usos militares. No entanto, por mais que a pintura mude, as linhas originais do Perarin continuam lá. O casco, a disposição dos motores, os tanques de lastro, tudo foi pensado para um propósito muito específico: o transporte de mercadorias. Não havia preocupação com sistemas de defesa, blindagem ou espaço interno para mísseis e aviões. Essa origem civil tem consequências sérias. Por exemplo, os sistemas de combate precisam ser encaixados em espaços onde antes só havia corredores de carga. Os radares, sensores e armamentos são colocados de forma improvisada, muitas vezes comprometendo o equilíbrio do navio. Além disso, a estrutura de um navio mercante não é feita para lidar com explosões ou ataques diretos. Isso significa que, em um conflito real, o Shahid Bagheri seria muito mais vulnerável do que um porta-aviões de verdade, projetado já pensando em sobrevivência em combate. No fim das contas, o Perarin virou Shahid Bagheri, mas nunca deixou de ser, no fundo, um navio civil. E essa herança pesa em cada detalhe de sua conversão. Agora, é fácil entender por que o Irã apostou nessa conversão. Construir um porta-aviões do zero custa bilhões de dólares, envolve décadas de pesquisa e uma cadeia industrial sofisticadíssima. Para um país isolado por sanções internacionais, com orçamento militar limitado, construir um navio novo simplesmente não era uma opção realista. Converter o Perarin foi, acima de tudo, uma questão de custo-benefício. O Irã pagou uma fração do valor de um porta-aviões novo para comprar um navio já pronto e investir na adaptação. Isso permitiu ao país mostrar uma força naval relativamente rápido e barato, pelo menos em termos de propaganda. Só que toda economia tem seu preço. Ao adaptar um navio de carga, o Irã se deparou com uma avalanche de desafios técnicos. Sistemas de propulsão originalmente pensados para navegação civil precisam ser reforçados ou modificados. O convés de voo, improvisado, exige adaptações de última hora para suportar o peso e o impacto de aviões pousando. Outro problema: os espaços internos do navio não foram projetados para armazenar munição, combustível de aviação ou peças de reposição para aeronaves. Isso força os engenheiros a encontrar soluções criativas, que quase nunca são ideais do ponto de vista de segurança ou praticidade. A conversão também afeta a estabilidade do navio. Ao adicionar um grande convés de voo em cima de uma superestrutura civil, o centro de gravidade sobe, tornando o navio mais suscetível a balançar em mares revoltos. Um pesadelo para operações de pouso e decolagem. Além disso, sistemas de defesa como radares, mísseis antiaéreos e contramedidas eletrônicas precisam ser encaixados onde há espaço, não onde seria mais eficiente. O resultado é um navio com pontos cegos, vulnerabilidades e limitações operacionais claras. No fim, a economia de custos da conversão do Perarin para Shahid Bagheri veio acompanhada de uma série de compromissos e improvisações. O Irã ganhou um navio imponente aos olhos do público, mas muito aquém do que se espera de um porta-aviões moderno. Um dos aspectos mais críticos de qualquer porta-aviões é o convés de voo. É ali que toda a ação acontece: decolagens, pousos, manutenção, reabastecimento. O convés precisa ser robusto, espaçoso e seguro para os pilotos e para o pessoal de convés. No Shahid Bagheri, no entanto, o convés é um exercício de limitações. Por conta das dimensões originais do Perarin, o novo convés de voo acabou ficando muito mais estreito e curto do que o ideal. Isso limita o tipo e o número de aeronaves que podem operar ali. Porta-aviões de verdade são projetados para suportar operações simultâneas de múltiplos caças e helicópteros, com espaço para taxiamento, armamento e manutenção.
No Shahid Bagheri, a pista de pouso é tão pequena que só permite a operação segura de drones de pequeno porte ou helicópteros leves. Aviões maiores, como caças embarcados, teriam sérias dificuldades para pousar e decolar, correndo risco de acidentes graves. Além disso, a ausência de catapultas e sistemas de frenagem avançados, comuns em porta-aviões modernos, impede a operação de aeronaves pesadas. O convés improvisado simplesmente não aguenta o tranco. Isso faz com que as capacidades do navio sejam, na prática, muito limitadas. A logística também sofre. Com um convés tão apertado, a movimentação de aeronaves, o reabastecimento e o carregamento de armamentos se tornam tarefas arriscadas e demoradas. Qualquer erro pode resultar em acidentes ou até explosões a bordo. Outro ponto importante: as condições de vento e mar afetam muito mais um convés estreito e improvisado. Isso significa que, em mares agitados, pousos e decolagens se tornam ainda mais perigosos, limitando as operações do navio a condições climáticas quase ideais. Resumindo, o convés de voo do Shahid Bagheri é mais um ponto onde as limitações da conversão ficam evidentes. O espaço, a resistência e a segurança estão muito abaixo do padrão dos grandes porta-aviões, restringindo severamente sua utilidade em combate real. No fim das contas, o Shahid Bagheri lembra muito mais os porta-aviões improvisados da Primeira e Segunda Guerra Mundial do que um navio moderno. Exemplos históricos, como o HMS Furious britânico ou o Audacity, surgiram da necessidade extrema, convertendo cargueiros e cruzadores em plataformas de aviação de emergência. Eles eram soluções temporárias, usadas até que navios de verdade pudessem ser construídos. Esses navios improvisados cumpriam funções específicas, como escolta de comboios ou apoio em batalhas menores. Mas nunca foram páreo para os grandes porta-aviões de frota, que dominavam os mares com dezenas de aviões, defesas robustas e capacidade de sobreviver a ataques diretos. O Shahid Bagheri, apesar de toda a propaganda, repete exatamente esse padrão. O Irã até conseguiu criar uma plataforma flutuante capaz de lançar drones e helicópteros. Pode ser útil para missões de patrulha, coleta de informações e até operações de propaganda. Mas, em um conflito real contra adversários equipados com navios modernos, caças de verdade e mísseis guiados, o Shahid Bagheri seria simplesmente superado em todos os aspectos. Sua baixa velocidade, proteção limitada, convés estreito e sistemas improvisados o tornam um alvo fácil para submarinos, mísseis antinávio e aeronaves inimigas. O navio não conta com blindagem pesada, defesas antiaéreas de ponta nem capacidade de comando e controle avançadas. Além disso, a própria limitação operacional, poucos aviões, pouco combustível e pouca munição, restringe o papel do Shahid Bagheri a ações de baixo risco e grande valor midiático. Ele é, acima de tudo, uma peça de propaganda, projetada para impressionar, não para vencer batalhas navais. Essa comparação histórica deixa claro: o Shahid Bagheri é, no máximo, um porta-aviões improvisado, útil em tempos de crise, mas muito distante da realidade dos grandes players globais. Ele serve para o Irã mostrar força interna e desafiar seus rivais, mas, na prática, é só mais um Frankenstein dos mares. Quando olhamos para o íris Shahid Bagheri, enxergamos muito mais do que um simples navio. Vemos um retrato perfeito das ambições e limitações do Irã. Um país que, apesar das restrições, tenta mostrar força e inovação de qualquer jeito. O Shahid Bagheri é, ao mesmo tempo, símbolo de criatividade sob pressão e de todas as dificuldades que um país enfrenta ao tentar competir com gigantes navais. A verdade é que porta-aviões de verdade são frutos de décadas de engenharia, investimento e experiência. Eles representam o auge da projeção de poder marítimo. O Shahid Bagheri, por outro lado, é uma solução improvisada, feita na marra.
e por isso mesmo, limitada em quase todos os aspectos que importam em combate real. Mesmo assim, não podemos subestimar o valor simbólico desse navio. Para o Irã, ele mostra resiliência, capacidade de adaptação e, claro, serve como peça central de uma narrativa de autossuficiência. Mas, no campo de batalha, o Shahid Bagheri ainda está muito longe de ser o monstro naval que seus criadores sonham. No final das contas, ele é mais um lembrete de que, na guerra, improvisação nunca substitui preparação.